sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. O nosso primeiro vídeo, o vídeo da semana passada, foi um vídeo inaugural, foi um vídeo de apresentação, mas se você ainda não viu, eu recomendo que você dê uma olhada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, porque é muito importante. Ele desenha com bastante clareza o que nós vamos entregar para vocês com esse estudo, qual é o nosso objetivo específico com esse canal. E aí também você tem uma percepção um pouco mais clara de que a magia mental ela é muito mais palpável, muito mais concreta, ela está muito mais presente no teu dia a dia, nas tuas realizações, do que a princípio você imagina. Pois bem, hoje nós vamos conversar aqui sobre dois assuntos, eu vou abordar aqui dois assuntos que são esclarecedores do quanto a nossa vida já está muito ligada a práticas de magia mental. A primeira delas é o ensaio mental. O ensaio mental, ele é uma grande curiosidade para a grande maioria das pessoas, mas ele é uma realidade já de uso frequente de artistas, de músicos, de atores, de bailarinos, que lançam mão com bastante frequência desse tipo de prática. Trata-se de você fazer exatamente o que o nome diz, um ensaio mental. Você tem uma peça musical, você tem uma peça teatral que você precisa ensaiar. Ora, qual é o teu objetivo ao ensaiar essa peça? Desempenhá-la melhor. É executar aquela mesma sequência de sons, ou de palavras, ou de atos, com mais eficiência, com mais fluência, com mais naturalidade. Hoje, você executa isso de maneira limitada ou mal, ou até não executa. E o teu objetivo é, depois dos ensaios, fazer com que isso pareça mais natural, pareça mais fluente. Então você tem aí exatamente aquele princípio do planejamento que nós falamos lá no vídeo de apresentação. Você sabe onde você está, você sabe onde quer chegar e você sabe qual é o processo que você vai usar, qual é a técnica que você vai usar para atingir esse objetivo. Ou seja, você hoje tem, vamos dar aqui o exemplo de um pianista, um estudante de piano. Você hoje tem habilidade para executar determinadas escalas, mas tem uma escala nova que o seu professor lhe trouxe e que você não conhece, que você não tem ainda habilidade suficiente para executar aquela escala de maneira natural, de maneira fluente. Naturalmente você vai precisar aí de um tempo. Vamos estimar esse tempo aqui em 2 semanas com 1h30 diária de prática. Então durante 1h30 você teria que executar aquela sequência daquela escala, exercitar aquela escala, para que no final você pudesse apresentar para o seu professor uma peça bem executada, uma peça fluentemente executada. Temos como somos, temos como queremos ser e temos como vamos conseguir isso. Pois bem, na versão tradicional, no meio tradicional, você apenas ensaiaria, pegaria o piano, executaria aquilo e lá no final você sabe que estaria com a peça pronta. Muito bem. Mas vamos supor que justamente nessas 2 semanas você ficou sem o seu piano. Então você precisaria ensaiar, mas não tem o piano. Uma pessoa menos maga, menos bruxa, ela simplesmente inventaria uma desculpa, reclamaria da vida e não faria os ensaios. Quando chegasse daqui a 2 semanas não estaria pronta. Mas a ideia é que a gente consiga sempre passar por cima das dificuldades. Então, o que ela pode fazer? Vamos supor que ela então se dedique a fazer os ensaios de 1h30
com as partituras, com tudo que ela precisa, porém mentalmente. Ela não vai utilizar o piano, não vai utilizar os dedos, mas ela vai por 1h30 ler a partitura e se imaginar tocando, imaginar qual é o movimento que ela tem que fazer para passar dessa nota para aquela, para dar esse tempo para esse, e assim por diante. 1h30 todo dia, ela mentalmente executa o ensaio como se estivesse ensaiando no piano, mas executa com a imaginação, executa em sua mente. 2 semanas depois, na hora de apresentar para o professor, qual é a surpresa? Ela atinge um nível de desenvolvimento bastante satisfatório, bem próximo do nível que ela atingiria ensaiando. Isso não é uma especulação, isso não é uma historinha de ficção que eu estou contando. Isso é uma dramatização de um experimento que foi efetivamente feito. Só que não foi com um pianista, não foi com um estudante. Foi com um grupo relativamente grande de estudantes da mesma faixa de habilidade. Só que esse grupo grande foi dividido em 3 subgrupos. Um grupo de referência que não ensaiou mesmo, nem mental, nem fisicamente. Um grupo que ensaiou da maneira tradicional, que ensaiou fisicamente as tais escalas. E um terceiro grupo que fez o ensaio mental. E no final havia uma grande dificuldade em identificar os integrantes do segundo e do terceiro grupo. Eles estavam tecnicamente equiparados. Isso surpreende quem não é do meio artístico, mas já não é surpresa a gente ouvir, como uma vez, eu fazendo uma palestra, uma pessoa que estava assistindo me disse que uma grande bailarina já utiliza esse recurso, atores utilizam esse recurso, atores profissionais, inclusive, utilizam esses recursos para superar dificuldades. Então, o ensaio mental, ele já é uma aplicação de magia mental, porque, por definição, e aí é outro ponto muito importante daquilo que a gente fala, nós trabalhamos aqui com a definição apresentada pelo mago inglês Aleister Crowley, de que magia é a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade. Observando essa definição, a gente vai ver que ela tem 2 pilares muito fortes: a intencionalidade e o sucesso. Ora, se você sabia como você era na execução de uma escala, se você sabia como deveria ser, e sabia qual era o método a ser aplicado, e a falta do piano, que aparentemente seria um problema, você superou utilizando um recurso mental, você fez magia mental. Porque a magia mental, apoiado na definição de Crowley, é quando você provoca qualquer mudança de acordo com a sua vontade, utilizando recursos mentais. E uma outra característica, uma outra curiosidade muito interessante, para a gente fechar aqui num vídeo, para não ficarmos com vídeos muito longos, é o que eu chamo de elaboração de rotinas programáveis para posturas mentais. Isso parece complicado falando, mas é bem simples, e você provavelmente já faz isso. Na verdade, você já faz, porque as suas emoções, elas funcionam basicamente dessa forma. Elas são rotinas que você tem que, diante de determinados gatilhos, lhe dão uma configuração orgânica, uma configuração corporal específica. Como a gente está falando aqui de magia mental, eu levo esse princípio para você poder desenvolver posturas mentais, rotinas que te levem a atingir determinadas posturas mentais específicas. E, apesar do termo postura mental poder soar meio complicado, é algo muito simples. Por exemplo, é aquilo que já acontece quando você está colocando a mesa e o teu estômago já ronca. Porque o ritual de colocar a mesa, sim, colocar a mesa é um ritual. Você, normalmente no mesmo horário,
você vai pegar os mesmos instrumentos e vai arrumá-los de uma determinada maneira, e o teu subconsciente, aquele cachorro que eu falei lá na apresentação, ele já percebe que vai vir comida aí. Então ele já começa a se configurar, a assumir uma postura própria para receber a comida. A mesma coisa acontece em relação ao sono. Você tem um ritual para ir dormir. Muito frequentemente as pessoas escutam uma música, principalmente quem trabalha muito com a cabeça, quem trabalha muito com o lado racional, às vezes tem um ritualzinho de desaceleração, que pode ser ver um telejornal, pode ser ouvir uma música, tomar um café. Enfim, cada pessoa tem aí a sua rotina de comportamento antes de ir para a cama dormir. E quando você começa esse ritual, mesmo que o teu corpo não esteja, mesmo que você esteja sem sono, ali ele já começa a mudar a natureza dele, já começa a mudar a postura dele. Mentalmente ele já sai do módulo em que ele estava e começa a adotar o módulo de relaxamento para dormir. Isso é útil? E alguns desses hábitos, algumas dessas rotinas e posturas, elas podem ser até meio que acidentais, meio que inconscientes. Mas você pode utilizar esse tipo de prática para atingir objetivos específicos. O mais interessante é, por exemplo, um estudante, alguém que esteja estudando para concurso e que tenha dificuldades de se concentrar, que tenha dificuldades de engrenar no estudo. Depois que ele engrena, as coisas fluem, então, mas ele demora. Às vezes perde muito tempo, e quem está estudando para concurso não pode perder muito tempo, mas ele leva muito tempo para aquecer a cabeça e ela começar a funcionar no módulo estudo. A mesma coisa, você pode criar ali um local, tipo um altar, entre aspas, ou seja, uma mesa que seja só para estudo e você deixe o mais limpa possível, o mais minimalista possível. Para essa mesa, ele só vai levar a cada dia os livros que ele for usar naquele dia, o laptop, caso ele vá utilizar algum tipo de consulta, canetas, blocos, materiais de estudo, e ele vai arrumar no mesmo horário, sugere-se que seja de manhã, ele vai chegar lá, vai arrumar aquela mesa, vai colocar os livros, os materiais, e vai criar esse ritual. E aí ele senta e começa a fazer algo ligado ao estudo. Com a repetição do mesmo ritual todos os dias para a mesma finalidade, vai chegar o dia em que só dele começar a arrumar aquele escritório, arrumar aquela mesa e colocar a mente dele já vai começar a funcionar num ritmo mais ágil. A mente dele já vai entender que esse é o momento de assumir o padrão intelectual, o padrão estudo, o padrão atividade mental cognitiva. E vai se preparar para isso. E assim você pode configurar para, dependendo de qual for a sua intenção, várias formas diferentes. Gente, por hoje eu vou parar por aqui. Ainda vamos falar de maneira mais detalhada sobre definições, de maneira mais detalhada sobre os modelos que nós adotamos aqui. Mas o nosso canal está começando, mas já vamos começar com o compromisso de lançar um vídeo para vocês todas as sextas-feiras. Sextas-feiras, por volta aí de entre 6 e 7 horas, nós vamos colocar um vídeo novo falando de algum assunto relacionado à magia mental. Se você gostou, se você pretende acompanhar, por favor, inscreva-se para ficar mais fácil o seu acesso. E se quiser efetivamente acompanhar e ver as nossas novas colocações sobre o assunto, marque o sininho para que você possa ser avisado sempre que um vídeo novo entrar e a própria máquina te lembre de dar uma olhada. Sextas-feiras, para que você tenha um horário confortável aí no fim de semana para ouvir um pouquinho sobre a nossa proposta, nós vamos estar aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Forte abraço.